Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Weekly Thoughts. Como o próprio nome indica, é um espaço onde pensamos e partilhamos conhecimento, colocando aqui alguns temas à reflexão da nossa comunidade. E para fechar este mês de abril, nada como olhar para as oportunidades que a liberdade também nos traz enquanto comunidade de países lusófonos. E para nos falar disso, temos neste episódio o contributo de Pedro Matias, presidente do Conselho de Administração do ISQ e também membro do Conselho Estratégico da nossa Brands Community. Olá Pedro, que bom voltar a contar com o teu contributo aqui nos nossos comentários semanais. É verdade, obrigado eu pelo convite e pelo desafio, já que tínhamos estado uma vez a falar de um tema um pouco mais na área do digital, na altura com os NFTs, mas hoje trazemos aqui um tema completamente diferente. E vamos exatamente falar da CPLP. Tu marcaste presença recentemente na Cimeira de Negócios da Confederação Empresarial da CPLP, que aconteceu no passado mês de março em São Tomé e Príncipe. O mar une todas estas culturas, todos estes países, também nos une a língua. De que forma é que as marcas, as empresas portuguesas podem aproveitar este vasto mercado falante da mesma língua? Realmente a comunidade dos países de língua portuguesa une, através sobretudo de um conjunto de valores e de um conjunto de princípios e também, obviamente, depois de questões de história e questões culturais, onde a língua é obviamente aqui um pouco o elemento principal de união, mas também o mar, porque nós realmente temos aqui um conjunto de países, e já lá vamos a eles, que estão espalhados por 4 continentes, e portanto, e o mar liga tudo isto, e realmente temos aqui quase que um mar português, um mar da comunidade dos países de língua portuguesa, se assim pudéssemos referir a ele, mas também aí temos certamente coisas a fazer nesse mar. Nós efetivamente percebemos que tudo isto faz sentido e, portanto, se nós formos unindo, digamos, os pontos destes vários países, isto abarca quase grande parte, quase até do globo. Quer dizer, o mar liga tudo isto, a língua liga tudo isto, a cultura liga tudo isto, não é? E, portanto, como eu dizia, realmente nós estamos espalhados por 4 continentes. O conjunto destes países temos quase cerca de 250 milhões de pessoas. Se pensarmos que Portugal tem cerca de 10, 11 milhões de portugueses e que tudo o que se faz cá se pode exponenciar para este conjunto de 250 milhões, obviamente não chegaremos a todos, não teremos coisa, mas há aqui um mercado potencial que só se tivermos uma pequena fatia, não é? Se tivermos, por exemplo, 10% deste mercado, são 25 milhões, já é mais do dobro que aquilo que só existe a nível do mercado nacional, não é? E portanto, aqui começam realmente essas enormes potencialidades. A CPLP foi criada formalmente por volta de 1996 e realmente com estes grandes objetivos a nível da concertação política, da cooperação económica, sobretudo nos domínios social, no domínio cultural e no domínio económico, não é? Eu identifiquei pelo menos aqui uma dúzia, no bom sentido, e espero que não sejam demais, mas há tantos que eu tive dificuldade em sintetizar. E eu identifiquei pelo menos aqui uma dúzia, 12 eixos, digamos, estratégicos de cooperação que eu iria referir de modo muito telegráfico. O primeiro é a questão da educação, o eixo da educação. Nós temos realmente aqui, falando todos a mesma língua, digamos, o português, embora sabemos com dialetos, com algumas diferenças em cada um destes países, mas realmente há aqui uma língua comum, e portanto a área da educação é uma área brutal a nível da união do conjunto destes países e daquilo que se pode fazer a nível da educação. E a educação hoje em dia, como nós sabemos, é uma educação ao longo da vida. Portanto, logo aqui estamos a perceber que realmente isto dura gerações e gerações e há enormes potencialidades no setor da educação. Também a área da saúde. Hoje em dia, conjugando diferentes valências, diferentes tipos de conhecimento que existem em cada uma destas realidades, é a área da saúde, o intercâmbio
que pode existir nestas áreas era muito, também muito interessante. Outra área que se julga aqui, que se pode juntar aqui, é a área da ciência e tecnologia. Hoje em dia nada se faz sem conhecimento científico e tecnológico, até para depois derivar para a área da inovação, para a área do mercado, para a área das empresas. Agora imaginem o que é que nós unirmos os esforços na área da ciência e tecnologia de todos estes países, aquilo que a CPLP, aquilo que Portugal, aquilo que estes vários países não podiam subir rapidamente na cadeia de valor. Ou seja, em vez de nós muitas vezes estarmos cada um costas voltadas a desenvolver as suas políticas de ciência, tecnologia e de inovação, se nós uníssemos aqui esforços e agregássemos esforços, até dizendo, olha, uns investigam A, nós investigamos B e depois juntamos tudo isto e dá C. Portanto, temos aqui realmente uma comunidade enorme, quase 250 milhões de pessoas, de cabeças pensantes, que podem alavancar conhecimento nesta área. Mesmo a área da defesa, que é outro eixo que eu estive aqui a pensar e hoje em dia está na ordem do dia, até pela questão que vivemos a nível mundial, desta horrível guerra da Ucrânia, não é? Da Rússia com a Ucrânia. Também a nível da CPLP, do conjunto destes países, a união de esforços que poderia aqui haver na área da defesa e até depois também muitas vezes na área de ajudar quando é necessário, no fundo, em determinado tipo de situações e cenários de guerra no mundo, a CPLP tem aqui imensas potencialidades, porque temos várias geografias, temos vários países, temos várias dinâmicas e, portanto, acho que também em conjunto podíamos alavancar aqui a atividade. Outro eixo, e para avançar também rapidamente relativamente aqui ao nosso tema, para não demorar também muito tempo, é a área da agricultura. As potencialidades, e eu sei que vou referir ao longo desta nossa conversa sempre muito esta palavra das potencialidades, mas realmente é verdade. A área da agricultura, países, até Angola, que é um país com enormes potencialidades na área da agricultura, Moçambique, o Brasil, obviamente, até mesmo Portugal e mesmo outros países que fazem parte da coisa, as Guinés e tudo, etc. Há aqui um mundo também de oportunidades que podíamos conjugar e congregar esforços para desenvolver aqui quase uma espécie de uma política agrícola comum que pudesse ajudar e haver aqui um intercâmbio de alimentos e de produção de alimentos entre estes países. Outra área, obviamente, é parte daquilo que são as políticas públicas e a administração pública. Todos estes países têm as suas administrações públicas, as suas políticas públicas, e era todo também um setor que podia ser muito trabalhado e muito mais desenvolvido. Há já algumas iniciativas muito interessantes nessas áreas, mas realmente dentro daquilo que chamam as políticas públicas e as várias administrações públicas, poderia haver aqui uma cooperação também muito maior para todos também subirmos efetivamente na cadeia de valor e termos aqui mais a tirar partido até de boas práticas, daquilo que melhor se vai fazendo em cada um dos países, etc. A área das comunicações, nada se faz sem haver, no fundo, todo um conjunto de comunicações, de tecnologias de informação e comunicação, os cabos submarinos, as redes de satélite, a internet que hoje existe espalhada pelo mundo, também a nível da CPLP, era um setor que poderia, digamos aqui, trabalhar de uma forma concertada. Outro tema também é a área da justiça. E, portanto, muito rapidamente percebe-se isso, era algo que também se podia aqui consertar, que tem muito a ver com o eixo que eu há bocado falei da questão da administração pública e até a parte de policiamento, digamos que cruza também com as questões da defesa, era um setor que podia haver aqui uma congregação maior. Depois temos um décimo eixo, que é aquele que é quase natural, é a questão cultural. A questão da cultura, realmente, aquilo que se pode fazer e que já existe e que sabemos que é muito uma das âncoras da CPLP, é a questão cultural, a questão da língua, a questão dos artistas. Nós temos aqui realmente, é de uma riqueza enorme juntar aquilo que são as culturas destes países e termos aqui, digamos, uma união cultural de países de língua portuguesa. Nós afirmaremos e existe também como uma potência mundial na área da cultura. O Brasil é um país fortíssimo nesta área, Portugal também, qualquer outro destes países, Guiné, Angola, Moçambique, Cabo Verde, são países de uma riqueza cultural enorme.
a vertente cultural é daquelas que está mais desenvolvida neste intercâmbio da comunidade dos países de língua portuguesa. Os artistas relacionam-se todos muito uns com os outros, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, do Brasil, de Portugal, até de Timor, etc, etc. Mas isso muitas vezes é feito, a questão é que as coisas muitas vezes são feitas de uma forma avulsa, de uma forma quase voluntária, é porque o artista A conhece o artista B, tem o interesse A ou não. Se nós tivermos aqui, se tivermos um pensamento estratégico por trás disto, se as coisas forem também muitas vezes montadas, se houver também políticas de desenvolvimento e políticas públicas que estimulem esta cooperação e aprofundar esta cooperação, nós ainda podemos realmente subir muito mais. E a gente sabe que tem muitas vezes a cultura americana, a música em língua inglesa, etc. Porque é que nós não unimos estes países todos e dinamizamos ainda mais no mundo a música portuguesa, no bom sentido, a música dos países de língua portuguesa, portanto, e afirmar realmente no mundo, e sabemos que a música inglesa prevalece, obviamente, no mundo. Mas depois quando as pessoas ouvem a música cabo-verdiana, brasileira, de moçambicana, o que for, etc., angolana, toda a gente adora. Portanto, realmente, há aqui realmente imensas potencialidades. A área do desporto, digamos, quase para terminar, era o penúltimo eixo que eu tinha aqui, o desporto também, e isto também, há aqui realmente oportunidades fantásticas, e portanto, unir tudo aquilo que de melhor existe, nomeadamente nas camadas mais jovens, e potenciar isto no mundo, nós podíamos afirmar, digamos, esta comunidade como uma potência desportiva a nível mundial. Em vez de termos só às vezes ao Portugal, ou o Brasil, ou tudo isso, realmente unirmos também aqui esforços e muitas vezes corrermos em conjunto, jogarmos em conjunto e ter aqui uma prestação de conjunto. Mas isso obviamente obriga aqui a olharmos para este tema mesmo com vontade de fazer qualquer coisa, e daí eu falava há pouco da questão da vontade política, e é preciso realmente fazer coisas reais e que aconteçam sobre isso. E o último eixo, para terminar rapidamente, é até a área da comunicação social. Portanto, tudo aquilo que é realmente que está por trás da área deste grande, muitas vezes até chamado o terceiro poder, não é? Da comunicação social, nós também, se trabalhássemos de uma forma mais interligada, unindo aquilo que é a informação que existe, o trabalho feito pela comunicação social de todos estes países, nós teríamos também aqui realmente um setor muito poderoso e que poderia, obviamente, a nível do mundo. Porque hoje em dia, Maria José, nós sabemos que as questões debatem-se muito por blocos. Não é? Nós agora vemos o bloco americano, depois a questão da guerra, agora temos o bloco europeu, depois temos ali a Rússia e a China, tudo isto, etc, etc. Portanto, as coisas estão muito, obviamente, divididas, muitas vezes em blocos, até regionais, digamos assim. E, portanto, nós aqui podíamos também criar, digamos assim, um bloco, no bom sentido, eu não gosto muito da palavra, efetivamente, bloco, mas criar aqui, no fundo, uma comunidade, se calhar isto nós devíamos falar mais em termos de comunidades, não é? E, portanto, os povos querem estar unidos, verdadeiramente unidos, e, portanto, entendam-se lá a nível político para obviar digamos, limpar estas pedras que muitas vezes ainda existem. Porque no final do dia eu acho que todos íamos ganhar com isto. E faz todo o sentido, e portanto isso é que me choca um pouco aqui nisso, a gente analisa esta comunidade dos países da língua portuguesa, tudo isto faz sentido, e tem tudo para funcionar, mas efetivamente ainda não está a funcionar a 100%. Há um caminho longo que já foi feito e que é de elogiar e de incentivar, mas temos que ser mais coisa. A própria União Europeia também sabemos que foi um processo, também algo semelhante, que nós aderimos em 86, 87 e vamos fazendo esse caminho, mas por exemplo, a União Europeia, se todos concordamos que evoluiu muito mais rapidamente a consertar um conjunto de políticas, que nomeadamente aqui na questão da CPLP. Obviamente que há questões aqui que não se colocam, a questão da moeda, cada país tem a sua moeda, nós estamos no espaço europeu, outros países não estão, sabemos que são realidades aqui diferentes. Mas realmente há muita coisa que ainda pode ser feita nesta área da comunidade dos países de língua portuguesa.
Pedro Matias, muito obrigada por esta partilha de informação e pela tua experiência também, por aquilo que trazes desta tua participação na Cimeira da Confederação Empresarial da CPLP em 2022. Mas para fecharmos este comentário semanal, nada como também deixar aqui uma sugestão cultural e de lazer. A sugestão cultural, acho que estamos nós a falar da CPLP. É uma viagem a um destes destinos. Eu tive recentemente, conheço esses países todos, mas por ter estado recentemente em São Tomé e Príncipe, posso deixar aqui uma referência muito interessante, obviamente não fazendo diferença nenhuma com qualquer dos outros países, todos eles são países realmente magníficos e com questões próprias, mas São Tomé, houve uma, para além da beleza natural da ilha de São Tomé e também da Ilha do Príncipe. A Ilha do Príncipe então é algo absolutamente magnífico a nível mundial, mas realmente as gentes de São Tomé, o povo de São Tomé recebe-nos com um sorriso permanente nos lábios e, portanto, nós ali sentimos, digamos, mais do que em casa, no bom sentido. Sentimos muito bem recebidos, muito bem acolhidos, portanto, acho que pode ficar essa referência. Quem ainda não conhece São Tomé e Príncipe, visite, vale a pena visitar, não se vão arrepender e vão querer lá voltar de novo, como aliás, a gente quando visita todos estes países, temos sempre vontade de lá coisa, mas pode ficar essa sugestão, acho que é uma boa sugestão. É justo também, tendo sido lá à Cimeira, é justo Exatamente. que seja este o país a ficar aqui como referência, como um próximo destino. Obrigada, Pedro, por ter estado aqui connosco. Espero encontrar-te em breve. Quanto a si que nos segue, já sabe que estes nossos pensamentos semanais, a série Weekly Thoughts está também disponível no Spotify, em podcast. Pode ouvir todo este comentário do Pedro Matias e todos os outros episódios da nossa série numa viagem, quiçá, de carro, ou a caminho do trabalho ou a caminho de casa. E não perca os conteúdos que disponibilizamos todas as semanas, as nossas estreias, ativando as notificações. Fique com o Empower Brands Channel. Obrigada pela preferência.